Esse Bora vai ser lá. um papo bem sincero, que é uma conversa que eu acho que a gente Já tem que precisa preparar ter pro para quem corte, ganha né? entre R$ 1.500 e R$ 5.000. Meu salário já foi de 1.800 É nós, chat, é nós. para 3.000, para 5, para 10, para 15, para 50, para 80, para 100. E é bem desconfortável falar sobre isso, mas eu acho que é necessário para que vocês primeiro deem a devida atenção. Realmente, essa primeira conversa, quando você tem alguma parte da finança, seja de investimento, de fazer uma reserva de emergência, meu, entender qual a situação que tá o seu gasto do mês, ver a sua. Entender a sua dívida, o quão fundo ela tá mesmo, fazer, né, o processo ali mês a mês, ver se tá correndo juros, é desconfortável as primeiras vezes, mano. Quando você tá tudo bagunçado, você não viu nada e você fica só postergando, é difícil. Para esse assunto, eu não podia estar falando disso se eu não tivesse vivido isso. Além de ter vivido, eu atendi centenas de pessoas que buscavam se organizar financeiramente, e essas pessoas tinham salários mais diversos possíveis. E eu atendi muita gente na época que eu atendia com essa faixa de salário de R$ 1.500 e R$ 5.000. E eu vou te falar quais foram os principais erros e acertos das pessoas dessas etapas, para que você mesmo olhando tua vida, dá um double check, vai verificar, às vezes você está fazendo alguma coisa errada. Anota, chat, anota. Logicamente, esse é o meu O, ponto de o Breno passa uns pontos de vista muito bom. Concordo com algumas coisas que ele fala. vista que eu estou te mostrando, para que dentro dessa composição de pensamento você encontre o melhor caminho para você. A pessoa quando vem, Breno, eu ganho 1.500, né, um salário mínimo, ou 2 salários, né? Eu sou bem Presente. honesto com a Salário pessoa, mínimo. porque às vezes essa pessoa, ela vem de um consumo de conteúdo, ou sei lá, de se comparar, ela vem na cabeça. Comparação, chat. Cuidado com o Instagram, cuidado de ficar vendo muita vida alheia. Perceba qual a sua percepção sobre a vida alheia. Às vezes, o problema não tá em si apenas do conteúdo que você está assistindo, mas como você está recebendo aquela mensagem e a partir disso, o que está despertando em você, o que está fazendo o seu comportamento ser guiado. Porque você vê uma coisa, você percebe, você sente, você interpreta e se sentir, e aí você se comporta. Tem que tomar cuidado muito com isso. Até com uma certa frustração de que ela de fato deveria estar fazendo sobrar dinheiro. O que a gente tem que ter na cabeça é que entre 1.500 e R$ 3.000 não é uma renda que pelo menos eu espero que as pessoas consigam fazer economizar. O Diese falou que um salário digno para contemplar várias coisas básicas que um ser humano precisa, pô, sair, passear, né? Viajar, pagar uma escola, se alimentar bem, coisas básicas que todo mundo deveria ter. A renda média nossa deveria estar para quase 7.000. 6.000 e um negócio. Então, como é que eu vou Já vi essa chegar para conta uma aí. galera que está entre 1.500 e 3.000 e forçar e dizer que tem que sobrar? Eu já vi casos de que sobra, sim, mas tem uma situação específica que Nossa, faz sim. sobrar. Eu, a minha vida inteira, ganhei um salário mínimo. E assim, por conta do meu contexto, consigo fazer sobrar dinheiro. Mas é porque é um contexto muito específico. Mas assim, também não sobra muito, né? Porque é um salário realmente bem curto, eu faço faculdade, tem gastos aí, né? Alimentação, transporte, entre outras coisas, né? Mas consigo comprar minhas coisas aqui, mas é porque eu tenho um contexto muito específico. Se eu tivesse que pagar a maioria das minhas contas hoje, eu estaria muito lascado. Mas estamos caminhando para outro ponto no nosso tempo, com a nossa história. Por que eu estou falando No isso? caso, a minha. Na minha visão, cara, quem ganha nessa faixa de renda corre. O primeiro erro é o seguinte: é de se olhar com esse olhar da punição de que deveria estar sobrando. E às vezes não dá realmente. Pô, Breno, mas se não está sobrando, o que eu vou É, fazer? Cara, tem muitas coisas que você pode fazer. E não é exato. necessariamente fazer sobrar se não está dando ainda. A primeira coisa é a seguinte: se a gente está num nível de renda Anota, chat. desse, a gente tem que olhar então para o seguinte: como é que eu faço para minha hora valer mais?
Eu prefiro muito mais que você olhe para esse assunto, e eu sei que esse assunto é uma esteira, tem muitos caminhos, eu sei que é complexo, sim, mas eu prefiro que você coloque o teu olhar nisso do que você fique achando que tem que sobrar dinheiro, entendeu? Pô, Breno, mas em relação a dinheiro, o que que dá para fazer? Aí entra o ponto do dinheiro. Agora, cara, se você está nessa faixa, por favor, se organiza muito bem. Quando eu falo se organiza muito bem, eu não estou falando que para tu se fazer, forçar e para poder guardar. Não. Para sobrar dinheiro, também não. Eu estou falando para você saber como é tua vida financeira. Para você saber o seguinte, cara, quanto que está faltando para eu conseguir dar um passo de qualidade de vida? Eu preciso que você se aproxime da sua vida financeira, dos seus números, do seu universo. Eu preciso que você tangibilize isso, porque esse conhecimento, ele tem dois efeitos sobre você. O primeiro efeito é, ele vai te motivar. Ele vai te motivar. Se você tiver com a cabeça certa, eu espero que esteja com a cabeça boa, eu quero que você se organize para conhecer teus números e a partir desse conhecimento começar a pegar o gosto pela coisa de querer ganhar mais, de querer fazer dinheiro, entendeu? De querer viver melhor. Pelo menos na minha fase, quando eu olhei para os números, e eu acho que isso foi um grande acerto, eu não olhei com a cabeça do tipo, que merda que vai faltar e é pouco e tudo mais. Eu olhei com o seguinte, com o olhar de perspectiva, que eu estava no começo da jornada e que eu ia chegar lá onde eu queria chegar, entendeu? Para eu chegar lá, eu tenho que saber onde é que eu tô aqui. Então, me parece que eu tangibilizava isso. E aqui um ponto, né? Eu acho que até antes disso, um pré-exercício é você entender quais são os seus valores. E a partir disso, entendendo os seus valores, e aí você busca entender como entender os meus valores. Sugiro aí Wesley Della Nogara, ele fala muito sobre isso. A partir de você entender os seus valores, você entender a vida que vale a pena ser vivida. Então, no meu contexto, por exemplo, é uma vida com liberdade, é uma vida com paz. Só esses dois aspectos, tem outros valores aí inclusos aí, né, família e afins. Só com esses dois, você já consegue podar muita coisa que você não quer, sabe? Então, meu, eu quero ser um pouco mais dono, entre aspas, do meu tempo, porque tem tantos fatores que, né, pressionam essa decisão, né, que é difícil falar que o tempo é meu. Eu divido meu tempo com várias coisas que são importantes pra mim. Então, você entender os seus valores, entender a vida que você quer viver, aí eu acho que entra esse exercício de você pegar, avaliar os números e pensar o que que a gente precisa, qual o caminho que a gente fazer esse caminho inverso dessa vida que você quer e do ponto de start que você tem. Então, o ponto A onde você tá, o ponto B onde você quer chegar. E aí traçar esse caminho para trás. E aí uma parte desse traçado envolve dinheiro. Toda parte desse traçado envolve dinheiro. E aí que acho que entra aqui o que o Breno tá dizendo. Parece que eu trazia do futuro, ó, eu quero isso. Eu tô assim agora, mas eu quero é isso. Então eu tô sabendo onde eu tô querendo chegar. Isso é importantíssimo, olhar para os números. Mais importante do que ficar tentando achar um milagre, aí vamos entrar agora nas questões. Às vezes você fica com pouco dinheiro, você sabe que é pouco, querendo fazer esse pouco dinheiro salvar a tua vida de uma hora para outra. Quem entra aí? Cara, tigrinho entra nesse vácuo, golpes entram nesse vácuo. Eita! Essa nossa ilusão de achar que com pouco dinheiro eu vou dar um golpe de sorte em algum momento e vou mudar a minha vida Ai, da tópico noite pro dia. sensível. Cara, e é Isso aí diferente. A destrói, gente mano, vai parte do Brasil de começar um a dar jeito. saltos sustentáveis. E tá a epidemia, né, mano? Os bagulho, mano, bet, mano, assim. Ai, mano, botou, tá ligado? H em geral, mano. À medida com que eu me organizo bem. Pô, o clássico aí, né? O novo clássico, mano. Neymar é convocado, o primeiro stories do cara, mano. Você tá maluco.
Em algum momento eu vou fazer isso sobrar, mas eu me organizo bem para ter consciência, crio motivação para deixar minha hora mais cara e vou atacar não esse negócio de Aí uma parte importante, a parte da motivação tá muito intrínseco à vida que você quer viver, porque é isso que te motiva. Então, lembrar o que você tá fazendo e o porquê você tá fazendo aquilo. Isso é muito importante também, que aí entra a motivação. meu Deus, precisa sobrar dinheiro. Não, a tua energia vai estar ali na capacitação e no aumento de renda. Coloca energia onde de fato vai te trazer coisas. Pode não ser no curto prazo, mas eu te garanto, cara. Eu aqui, gente, ó, eu tô no 8º semestre, finalizando agora. Agora é o quê? Dia 2/6, até o... Acho que até o dia 20 provavelmente já acabou tudo. Já fiz minhas provas, essa semana é de prova também. E depois só as apresentações e ó, e acabou. Tô no 8º semestre, vou finalizando. 8º semestre agora. Esse próximo semestre agora eu já vou entrar no 9º, 10º e acabou. Cara, o salto que eu tô prevendo que eu vou ter nessa dedicação de 5 anos é muito grande. Porque eu não quero ser um profissional medíocre e no sentido de ser mediano, sabe? Porque a média de psicólogos no Brasil, ao meu ver, não é boa. Sabe? A qualidade do serviço prestado. Então, assim, a gente tem um público precisando muito, a gente tem, então, essa demanda. Nós, como classe psicólogos, não estamos entregando um bom trabalho, que eu considero um bom trabalho. Então, juntando isso com a minha expertise que eu aprendi nesses 5 anos, com a pós que eu quero fazer aqui, usando, se possível, a live me ajudando também, né? Com o meu emprego, eu estou buscando agora também na área de venda de veículos elétricos chineses. Cara, sem isso, não tem como eu chegar. Entendeu? Então, se lá atrás, há 4 anos e meio atrás, 4 anos atrás, eu não tivesse traçado esse perfil, eu ainda estaria ganhando 1.600 sem perspectiva de sair disso, sem essa perspectiva de sair do salário mínimo. Então, a partir do momento que eu entendi meus valores, eu entendi a vida que eu queria viver, fiz um trajeto para trás e entendi o caminho que eu ia ter que percorrer, claro, me adaptando aos acontecimentos da vida real e me comportasse, fosse lá, fizesse a inscrição, ter visto que no trabalho que eu tava, que era um call center, me dava um desconto de quase 50% na faculdade que eu escolhi para fazer psicologia. Se eu não tivesse feito isso, feito a inscrição, enviado os documentos, cara, eu não estaria chegando aqui. E aí eu estaria continuando me lamentando, tal, tentando fazer, às vezes, tentar sobrar dinheiro de R$ 1.621, aí o salário mínimo, mais ou menos, né? Pô, não tem como. Então, eu percebendo isso lá atrás, percebi com meus 27 anos, queria ter percebido antes, mas tudo bem. A história é a do indivíduo, então, é a história que eu tenho, era a maturidade que eu tinha, eram as informações que eu tinha, era o ambiente que eu tinha e como eu me comportava com ele. Então, fé com fé. Mas estamos chegando para mudar isso. Então, essa parte que o Brendo fala que, mano, você tem que se preocupar em fazer sua hora valer mais, cara, de uma pessoa que tava muito nesse cenário que ele tava colocando, mano, vale muito a pena. Eu ainda não tô colhendo os louros financeiros disso, mas eu sei que isso vai tá vindo, porque eu soube trabalhar ao longo prazo para tentar mudar o meu presente lá na frente. Se tu ficar no curto prazo, você vai ser uma pessoa eterna que vai ficar sempre no curto prazo e esse dinheiro não vai subir nunca. As pessoas que estão lá mais próximo dos 5 mil, de 3 até Oh, 5 mil, beleza. se elas passaram por essa primeira etapa, Deus quiser, ó. Deus quiser a próxima. A próxima etapa é a nossa, é essa daí. em algum momento disso daí, se elas não tinham organização financeira, elas acreditavam que nesse ponto que elas estão mais próximo lá dos 5 seria o suficiente. Ou elas imaginavam, lá quando elas estavam no 1.500, que quando chegassem 5 tudo ia estar resolvido. Provavelmente você já descobriu que vai querer
subir um pouco mais, que vai querer conquistar mais coisas e percebeu que, Isso na aí. verdade, os 5.000 ali não veio te É um salvar, degrau. vai Não, precisar é. de mais. Mas só o que que pega? Nessa etapa, a gente realmente libera um pouco mais, entendeu? A gente, pô, quer começar a morar melhor, quer começar a ter um carro. A gente, de fato, quer começar, pô, cara, eu vim de Tanto lá, tempo eu sem, já né, quero mano? aqui alguma coisa aqui para sentir que eu tô num lugar diferente. E aí é nessa etapa que geralmente a gente troca aqui os conceitos. A gente vai indo lá para comprar coisas que vão dar despesas e não tem um pouco da paciência de, além de se organizar financeiramente e fazer sobrar dinheiro, mas a ansiedade de ter logo as coisas que a gente quer ter, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer um lockdown na tua renda. Isso é muito ruim. O que que é É, isso? nossa, Ela vai, da perigosíssimo, sobrinha que você está cara. tendo, que ainda não é lá aquelas coisas, vai vir aquela despesa, vai pegar isso daqui. E a partir daqui, você não tem reserva, você não tem grana sobrando Hum, e não pode atrasar nada, o teu salário ficar você 100% tá aqui assim, ó. comprometido e pum, já era, entendeu? Já era. O ideal aqui é a gente não fazer isso. É essa sobrinha ser ampliada sim com possíveis aumentos de renda, mas ela vai ser o oxigênio de toda a engrenagem depois que vai acontecer. Porque se Exato. você não monta a tua reserva nessa subidinha, mesmo que tímida, e coloca já essas outras coisas em... A minha é tímida. A minha é tímida. Eu coloquei ali o salário, né, um salário mínimo, e consegui, com a minha história de vida individual, entendeu? Não é que todo mundo consiga fazer isso, cada um tem a sua história, o seu contexto, né? Eu consegui ter os próximos 6 meses do custo de vida que eu tenho hoje. Então, se não entrar dinheiro, Deus me livre. Nossa, me livre disso, pelo amor de Deus, mano, que isso não aconteça. Nos próximos 6 meses, não entrar grana nenhuma, eu consigo pagar a minha vida por 6 meses. O próximo semestre tá garantido. Ou pelo menos assim, eu tenho o tempo hábil de conseguir me rearranjar para conseguir fazer entrar dinheiro e não usar a minha emergência. Mas eu tenho, mesmo passando lá 5 anos no call center, ao todo 7 anos no outro call center que eu participei também. Participei, né? Que eu trabalhei. Mas eu consegui juntar essa verba. Mas, lógico, novamente, com o meu contexto, né? Com a minha história, né? Eu sou um indivíduo e não respondo pelo todo. Correto? Correto. Tanto para o bem quanto para o mal. É bom a gente sempre falar isso, né? Porque hoje em dia as coisas estão complexas. Apesar que eu sei que esse vídeo aqui tá no YouTube, né? Eu sei que a turma do YouTube é diferente da turma do Instagram, né? Da turma de comentários do Instagram e a turma de comentários do YouTube. Por mais que tenham ali suas nuances, né? Elas diferem ali, né? formato de parcela, aqui você trava. E quando trava, cara, você não consegue, você não tem uma reserva, você não tem uma grana sobrando, tá tudo no limite. Às vezes pode não estar faltando, mas tá tudo no limite, entendeu? Aí é Então, complicado, nessa é faixa duro. de renda, é mais comum que isso aconteça. E às vezes, quando esse problema não é resolvido, essa pessoa dos 5.000, ela vai pro 10, pro 15, pro 20, e vai que vai mesmo, e parabéns. Né? Aquela história sobe o financeiro da pessoa, né? A condição financeira dela, mas o custo de vida sobe junto, né? Então, conforme a piscina vai enchendo, a piscina vai aumentando, a água vai enchendo junto, né? Então, mais água, então bota mais piscina, mas aí não faz uma reserva na caso que tenha que trocar essa água, ou enfim, qualquer coisa assim. É complicado. E ela leva isso com ela, porque não tem como, entendeu? Não tem como, a não ser que você tenha uma autoconsciência muito grande de fazer o que eu fiz, pô. Lá em 2019, mais ou menos, eu andava de Audi em São Paulo e eu não tinha, cara, nem 20% do que eu tenho hoje. E aquele Audi, naquele momento, ele estava só atrapalhando, só atrapalhando. Eu já estava numa fase de grana maior que 5, mas eu ainda estava naquela pegada. De lá dos 5 eu já estava vindo e querendo alugar um apartamento maior e comprando um carro e não sei o quê, e ficando caro, e ficando caro, e ficando caro. E por mais que o Essa salário armadilha é aumentasse, foda, cara, parece mano. que eu não chegava nesse ponto. Foda assim do que eu vejo o pessoal falando, né? Porque eu nunca consegui subir isso aí. Tamo na caminhada pra tentar. E não cair nessa. Ah, nessa ótica, né? Que às vezes a gente tá. É tanta coisa Aí que envolvida. foi quando eu entendi que, beleza, não, peraí.
tô fazendo errado, cara, tô fazendo errado. E ter dado a volta por cima, que é ter ficado barato, e ter ficado barato de novo, Vixe. fez com que eu ganhasse fôlego para respirar, para daqui a pouco eu conseguir montar minha reserva, para daqui a pouco eu conseguir dar entrada no apartamento, eu já saí do aluguel, fui morar no apartamento, já diminuí meu custo com moradia, consegui juntar uma grana para fazer a obra. E você vai, e quando você vê, você conquistou as paradas. Mas conquistou as paradas porque começou a sobrar dinheiro e você foi por etapa chegando nos teus objetivos, entendeu? Eu sei que cada vida é uma vida, eu conheço isso, eu conheço as diferenças. Eu tô te dando aqui um guia de pensamento para você pegar isso e adaptar na tua vida mesmo. A nossa relação com dinheiro, Isso é com a crítico, né? matéria, com patrimônio e tudo mais, ela é cheia de ilusões, cheia de ilusões. Por isso que eu me dou o direito de já ter passado e errado um monte, acertado um monte, de trazer isso em formato de conteúdo para que você saiba que você está vivendo um caminho que você não viveu antes. Você não Desculpa. soube como era fazer isso antes. Então talvez você precise aí de um apoio, de uma oxigenação de pensamento É para bom essa realmente oxigenação. enxergar novos caminhos, entender um pouco também o teu processo.